Oiê, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo é diferente de todos que eu já postei aqui. Então, para quem me acompanha na outra rede, na rede vizinha, eu fiz uma cirurgia recentemente, faz um mês já. Em abril, eu fiz a minha primeira cirurgia para retirada de um linfonodo, que a princípio era um linfonodo. Fiz dia 11 de abril. A partir do momento que eu fiz a cirurgia, o meu médico já colocou o dreno ali, né, pra eu ficar com ele, pelo menos uns 15 dias. Fiquei um pouquinho mais, porque ainda tava drenando bastante a minha perna, então fiquei aí uns 20 dias. Depois de 20 dias eu retirei o dreno e no mesmo dia da retirada do dreno eu comecei a sentir febre. Febre de 37, 38, 39. Tá, isso era uma segunda-feira, né? Tirei o dreno de tarde, à noite, quando fui dormir, comecei a ter febre. Na terça, eu tava bem. Só que a partir das 17 horas de terça, eu comecei a sentir febre de novo. Aí, na quarta pela manhã, eu mandei mensagem para o meu médico, comunicando que eu tava com febre, né? E se isso era normal. Daí ele marcou a consulta na quarta mesmo, meio-dia, pra eu ir lá, pra gente conversar, né? Mandei mensagem de manhã cedinho, na quarta, e meio-dia, eles marcaram pra meio-dia eu ir lá. Aí eu fui, aí meu médico olhou, viu a minha coxa, né? Porque a cirurgia da retirada do linfonodo foi na área inguinal. E no mesmo dia que eu tirei o dreno, eu coloquei o tape. E daí ele olhou o tape, olhou ao redor, daí ele, se for algo relacionado a isso, talvez a gente tenha que fazer punção. Eu falei, não, doutor, eu tenho muito medo de agulha. Eu falei, não, doutor, não vai precisar, eu acho que tá tudo bem, não tá doendo, e de fato não estava doendo a minha coxa. Daí ele me passou um anti-inflamatório, a gente comprou um anti-inflamatório, tomei no mesmo dia. Só que no mesmo dia, na quarta-feira, eu comecei a sentir febre à noite. Só que bem mais alto, tava 40 graus já a febre. Aí eu comecei a tomar medicamentos durante a madrugada de quinta-feira já. Aí foi diminuindo, foi diminuindo. Na sexta-feira, dia 2 de maio, de manhã eu tava ok, sem febre, só que à tarde eu já tava me sentindo já um pouquinho febril e tal. Daí eu falei pro Bruno, eu falei, amor, vamos pro hospital, né? E daí a gente foi pro hospital, cheguei lá por volta de umas 2, 3 horas, não me lembro o horário mais ou menos. Fiz vários exames e daí o médico que me atendeu na emergência falou, você tá anêmica, os teus leucócitos não estão bons, a gente vai precisar te internar. Daí eles me internaram, né, dia 2 de maio. Fiquei dia 2 de maio até dia 12 de maio internada. E eu acabei ficando internada porque deu infecção. Acumulou um pouco de líquido seroso ali próximo à cirurgia. E por eu não ter feito a punção, acabou ocasionando tudo isso. Então, eu precisei ficar internada, tomar antibiótico para ver se tratava por fora. Não adiantou, porque precisava tratar por dentro, né? Então, a gente teve que fazer uma cirurgia. Depois da cirurgia, tomar mais 7 dias de antibiótico para tratar essa infecção de dentro para fora. Então, aí, de fato, foi quando começou a funcionar, né? E depois disso, eu comecei a tomar muitos remédios, enfim. Eu precisei ficar no hospital até o dia 12 de maio. No dia 11 eu fiz todos os exames que o médico pediu para fazer de novo, de sangue, uma tomografia. Aí, no dia 12, saiu o resultado, o médico foi ao meu quarto e falou, os exames de sangue estão ótimos, tudo que estava ruim lá melhorou. Na tomografia mostrou que ainda tem um pouco de
de coleção ali e tal, mas o dreno que foi colocado no dia da cirurgia vai expulsar tudo pra fora, porque tá bem em cima. Daí, ok. Daí ele me liberou no dia 12, fui pra casa, fiquei em casa. Depois de uns dias, não lembro o dia certo, tirei o dreno, né? Fui no meu médico que tá cuidando de mim, que é o meu médico oncologista. Ele tirou o dreno e ele pediu pra eu fazer o curativo, né? Ir fazendo o curativo até a total cicatrização, porque como não foi fechada, não foi costurada essa segunda cirurgia, essa ferida ela vai cicatrizando de dentro pra fora e não de fora pra dentro, então é um processo mais lento. Então eu preciso fazer curativos no mínimo 3 vezes ao dia, porque vai saindo líquido, né? E vai molhando esse curativo. Então eu uso uma telinha por baixo, depois um remédio ali para cicatrização, a gasa por cima e depois um chumaço, né? E aí eu já voltei, retomei a minha rotina, o trabalho no formato presencial. Voltei a trabalhar, voltei a dar aula e tô mais quietinha em casa, né? Não tô saindo muito, até porque eu tenho que estar fazendo um curativo, então não posso ficar muito tempo fora de casa. Tenho que tomar cuidado com relação ao curativo, o lugar onde eu tô, tudo que eu uso, né, pra que não venha dar uma outra infecção. Então, saiu, né, dias depois o resultado da biópsia, deu que era um linfonodo, mas do que foi tirado um pouquinho, deu lá uma alteração, né? Aí o meu médico pediu para eu fazer uma imunohistoquímica. Eu fiz a imunohistoquímica, o laboratório, né? O laboratório fez 8 reações, se eu não me engano, que é o mínimo lá que tem que fazer. Daí foi feito e saiu o resultado da imunohistoquímica essa semana. Hoje é sexta, o resultado era pra ter saído hoje, era pra sair hoje, porém o resultado saiu 2 dias antes, saiu na quarta. Quarta. Aí o meu médico recebeu o resultado do laboratório e no mesmo dia mandou mensagem pro meu noivo, pro Bruno, pedindo pra ele me preparar, pra me acalmar, pra me preparar pra notícia, né, que tinha saído o resultado. Aí, até então só o Bruno sabia, né? Eu, normal, quarta-feira ali, me arrumei, fui trabalhar e mandei mensagem pro Bruno. Falei, olha, tô indo trabalhar. Aí ele mandou assim, tô indo pra casa porque caiu o sistema aqui no tribunal. Deu, ok, né? E fui trabalhar. Aí ele foi me buscar no trabalho, chegamos em casa à noite e daí ele me informou, né, da melhor forma possível, do jeito dele. Ele me mostrou o celular, daí tava ali o resultado e eu sem entender muita coisa, né? Aí ele começou a me explicar que deu positivo o exame, que deu que eu tô com câncer, linfoma de Hodgkin, é um linfoma na parte linfática, né? E então, assim, no primeiro momento foi um choque pra mim, porque eu falei, câncer? Logo eu, né, uma pessoa saudável, sempre me exercitei, sempre cuidei da minha saúde. Fiquei em choque, chorei, obviamente, mas depois comecei a me acalmar, ele começou a me acalmar e ele me trouxe várias informações positivas que já tiveram, né, sobre o meu caso, pessoas que já passaram por isso, a taxa de cura que é alta, pessoas que passam por isso e que saem ileso. E daí eu fiquei mais calma, né, porque normalmente quando a gente escuta a palavra câncer, né, a gente já fica com medo, com sentença de morte, e, enfim, passa mil coisas pela nossa cabeça, né. Mas eu comecei a pensar positivo, e daí a gente começou a pensar em várias coisas, porque como foi tirado, né, aquele linfonodo da região, aquele linfoma enorme da região inguinal,
da virilha ali, na nossa cabeça, tudo que tinha ali foi tirado, então a princípio não é pra ter nada ali. Só que na tomografia, a primeira tomografia que eu fiz antes de tudo, pra fazer a cirurgia, constava no meu rim um nódulozinho, ou 2 nódulozinhos, não me lembro. E a gente tem medo que seja da mesma origem, né? Só que até então é especulação. Como saiu o resultado essa semana, o meu médico já me encaminhou para um hematologista, e daí eu entrei em contato com o Instituto do Câncer, com um médico de lá, o Dr. Samir, que já cuidou de um caso parecido com o meu, e que a moça foi curada e tal, e daí eu me sinto mais confiante nele. Aí eu já marquei exame para essa semana, vou dia 11 agora, do 6, e provavelmente ele vai me pedir outros exames, tomografia para ver como tá o meu corpo, se tem algo pelo meu corpo relacionado a isso, né? Se tiver, provavelmente ele vai passar tratamento para que eu possa fazer, não sei se é quimio ou radioterapia, não sei como é que vai funcionar. Então, é isso, vou encerrar o vídeo por aqui. Eu queria, como vocês me acompanham muito, e me acompanhou nesse processo de cirurgia, da infecção que deu, tudo, o meu sofrimento, né? Achei justo também aqui compartilhar para vocês o final. O final não, porque ainda não é o fim, né? Disso tudo, porque ainda tem. Eu vou passar por exames, vou passar no médico, ele vai me informar se eu vou precisar fazer tratamentos, enfim. Então, quero que vocês saibam que eu estou bem. Eu fui diagnosticada com câncer de Hodgkin, que é um linfoma de Hodgkin, na verdade. E tô bem, eu tô com a cabeça ok, né? Tô levando isso da melhor forma possível, procuro não ficar triste. Eu sempre tive na cabeça que eu sou uma pessoa saudável, mas quando a gente precisa parar pra cuidar da gente, a gente tem que cuidar, de fato mesmo, né? Que foi o que eu fiz. Eu parei tudo que eu tava fazendo e fui. É isso, gente. Quem quiser conversar comigo, falar comigo, tô aí no Instagram, aqui no YouTube. E orem por mim, tá bom? Beijo.